Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do Cidadania S.A., seu canal com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. E esse vídeo é para falar sobre a reunião que muita gente achou que jamais aconteceria e aconteceu hoje, este domingo, dia 26 de outubro, tá bom? Antes de eu trazer as principais matérias sobre esse famigerado encontro, muito importante o quê? Que você deixe seu like e se inscreva no canal. Seu like é muito importante para que o YouTube mande esse vídeo para mais pessoas. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, leiam as notícias que estão aqui na descrição do vídeo e se inscreva. Mande o vídeo para os seus amigos também, tá bom? Então, hoje, Lula e Trump se encontraram presencialmente na Malásia. Então, trouxe algumas matérias aqui que estão falando sobre o tal encontro. Essa daqui tá no ICL, tá? Os presidentes Lula e Donald Trump se reuniram na tarde deste domingo, tarde lá, né, na Malásia, a madrugada no horário de Brasília. O encontro durou cerca de 50 minutos. Foi o primeiro entre os dois líderes desde a conversa ocorrida na ONU. Lembra que o Trump falou que houve uma química entre os dois? Após a conversa, o chanceler brasileiro Mauro Vieira afirmou que os dois países concordaram em iniciar um processo de negociação sobre as tarifas, com o objetivo de abrir o diálogo ainda neste domingo. Segundo Vieira, a conversa foi ótima. Na primeira parte do encontro, Lula e Trump falaram com jornalistas por cerca de 10 minutos. Trump afirmou ser uma honra se reunir com o presidente brasileiro e disse acreditar que ambos poderão chegar a bons acordos. Aspas para o Trump. Vamos discutir as tarifas um pouco. Nós nos conhecemos bem e sabemos o que cada um quer, declarou o presidente estadunidense. Vocês se conhecem bem? Daqui a pouco eu comento. Questionado sobre o Jair Bolsonaro, Trump disse sentir-se mal pelo que o ex-presidente brasileiro enfrentou, mas evitou comentar se o tema seria tratado na reunião. Também negou que a situação na Venezuela tivesse na pauta do encontro, apesar da pressão crescente dos Estados Unidos sobre o governo de Maduro. Lula afirmou que levaria uma pauta ampla à mesa de negociações e destacou que não há motivos para tensões entre os dois países. Não existe razão para qualquer desavença entre Brasil e Estados Unidos, disse ele. Após a reunião, o Mauro Vieira classificou o diálogo como muito positivo e confirmou que os países decidiram negociar a revisão do tarifaço. Segundo ele, o Trump prometeu orientar sua equipe a dar início imediato às tratativas bilaterais. Aspas para o Mauro Vieira. Esperamos em pouco tempo concluir uma negociação que trate de cada um dos setores afetados pela atual tributação estadunidense ao Brasil. De acordo com ele, o governo brasileiro espera que durante o processo de negociação as tarifas sejam suspensas. Agora a gente vai falar um pouco da reunião em si, o que aconteceu lá. Lula propôs ser interlocutor entre Estados Unidos e Venezuela, diz o Mauro Vieira. Essa matéria é do André Richter, está na Agência Brasil. O ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, disse hoje que o presidente Lula se colocou à disposição para atuar como interlocutor entre os Estados Unidos e a Venezuela. Segundo o chanceler, Lula diz que a América do Sul é uma região de paz e que é necessário buscar soluções amigáveis. Aspas, o presidente Lula levantou o tema e disse que a América Latina e a América do Sul, onde estamos, é uma região de paz. E ele se prontificou a ser um contato, um interlocutor, como já foi no passado com a Venezuela, para se buscar soluções que sejam mutuamente aceitáveis e corretas entre os dois países. E por que não é interessante para o Brasil ter os Estados Unidos enfiado na Venezuela, ali no norte do continente sul-americano, né? Porque depois que eles entram lá, ninguém arranca mais. E aí, como é que vai ser? Eles vão continuar invadindo a América do Sul? Isso é muito preocupante. Aqui tem uma outra matéria, essa tá no G1, tá? Os presidentes Lula e Trump se reuniram pela primeira vez hoje. O encontro durou cerca de 45 minutos. A reunião bilateral ocorre na esteira da imposição de tarifas de 50%. Agora vamos ao Lula falando. Tive uma ótima reunião com o presidente Trump na tarde deste domingo na Malásia. Discutimos de forma franca e construtiva a agenda comercial e econômica bilateral. Acertamos que nossas equipes vão se reunir imediatamente para avançar na busca de soluções para as tarifas e as sanções contra as autoridades brasileiras. Então não falou só sobre as tarifas, como eu trouxe no vídeo de sexta. Ele ia falar sobre as sanções também e disse que falou.
Depois da reunião, em um evento com empresários na Malásia, Lula se disse agradecido e afirmou que ele e Trump conseguiram fazer uma reunião que parecia impossível. O que eles discutiram? Segundo o Planalto, a reunião foi para tratar sobre as taxas impostas a produtos brasileiros. Trump disse ser uma honra estar com o presidente do Brasil e que provavelmente eles fariam alguns bons acordos. Lula argumentou que a imposição das tarifas ao país não tem base técnica e que, na verdade, os Estados Unidos têm superávit na balança comercial com o Brasil. Isso é um fato, né? O presidente propôs um cronograma de negociações entre as equipes brasileira e norte-americana para tratar do assunto. Ficou combinado que representantes do Brasil vão se reunir ainda hoje com o representante comercial dos Estados Unidos, o Howard Lutnick, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o secretário de Estado, o Marco Rubio. Lula também pediu a revogação de sanções a autoridades brasileiras e disse que o julgamento do presidiário ex-presidente Jair Bolsonaro seguiu o devido processo legal. Segundo o chanceler brasileiro, Lula e Trump combinaram visitas recíprocas. Lula também reforçou um pedido para manter a América do Sul como zona de paz e se propôs a ser um interlocutor com a Venezuela. Ao lado de Lula, Trump sinalizou chance de acordo. Na primeira parte do encontro, Lula e Trump, como eu trouxe na outra matéria, falaram com os jornalistas por cerca de 10 minutos. Ele disse ser uma honra estar com o presidente do Brasil e que provavelmente eles fariam bons acordos. Aspas para o Trump. Nós vamos discutir tarifas um pouco. Nós sabemos que nós nos conhecemos. Nós sabemos o que cada um quer. Tarará, não há nenhuma razão para que haja qualquer desavença entre Brasil e Estados Unidos, disse Lula, as aspas do Lula. E as negociações vão continuar esse domingo, como eu trouxe já na outra matéria, tá? Aqui o Mauro Vieira disse o seguinte: Trump declarou que dará instruções à sua equipe para começar um processo de negociação bilateral que deve se iniciar hoje ainda, já que é para tudo ser resolvido em pouco tempo. O presidente Trump quer ir ao Brasil e o presidente Lula aceitou também, disse que irá com prazer aos Estados Unidos no futuro, tá? Deixa eu ver se tem mais coisa interessante na outra matéria aqui. Reunião entre o Lula e Trump, entendo o que foi discutido e quais são os próximos passos. Essa tá no G1 também. Isso aqui tudo já tá na outra matéria. Negociação bilateral, déficit na balança, situação de Bolsonaro. Não foi discutida. Destacou que os dois líderes não discutiram sobre a atual situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, reiterando que o Lula apenas teria citado a injustiça da aplicação da lei Magnitsky contra as autoridades do STF, indicando que os ministros respeitaram o processo legal e que não há nenhuma perseguição política ou jurídica. Então ele falou do julgamento dos golpistas, única e exclusivamente para contestar a Magnitsky em cima do Xandão e da família dele e de outros políticos brasileiros, né? O ministro da Saúde também teve. Aqui fala dos próximos passos, Trump no Brasil e Lula. É isso aí. E a outra matéria aqui falando que o Trump quer vir ao Brasil e que o Lula deve ir aos Estados Unidos. Então, assim, muito positiva essa reunião, precisava acontecer, as tarifas vão ser negociadas, só que assim, Estados Unidos querem as terras raras, os tal dos minérios, os minerais lá e tal. Tem que ver como isso vai se dar. Assim, muito importante essa reunião para mostrar que a tática, a estratégia do presidente Lula e da sua equipe estava correta. A estratégia estava correta. Não tinha que baixar a cabeça. Não tinha que se dobrar às exigências dos Estados Unidos, mesmo porque não tinha como atender essas exigências. As primeiras exigências eram para interferir no processo judicial contra os golpistas. O presidente não pode fazer isso. Aqui no Brasil, os poderes são independentes. O executivo, o legislativo, o judiciário, cada um no seu. Apesar da Câmara dos Deputados e o Senado querer se enfiar no STF, né? Mas não deveria poder. Cada um no seu lugar. E foi isso que o Lula explicou. Tá? Então, a ver agora como isso vai continuar, mas é um ponto muito positivo. Essa reunião ter acontecido em um lugar neutro, para não dar chance do Trump fazer o que já fez com o Zelensky, fez com o Ramaphosa, lá, o presidente da África do Sul, de humilhar os líderes. O Lula deixou bem claro que ele não aceitaria e não ia se sujeitar a isso. E não aceitou e não se sujeitou. Né? Então, um ponto muito positivo
para o presidente Lula e para o seu governo essa reunião com o Trump. Mas ficar esperto, porque esse cara é perigoso, tá bom? Então, leiam as matérias que estão aqui na descrição do vídeo sobre a tão esperada reunião entre o Lula e o Trump, tá bom? Um grande abraço para todo mundo e até o próximo.